mais intercorrências técnicas que nós estamos iniciando agora no novo sistema e venha contemplar os nossos queridos companheiros que estavam programando com toda a razão. Estava muito ruim e aí nós conseguimos agora implementar o novo sistema que vai beneficiar todos que estão assistindo agora pelo YouTube e nossos estudantes diretamente pela plataforma. Bom, vamos lá. Para quem veio pela primeira vez, nós temos a primeira vez, né? Mais alguém? Vocês a primeira vez? Não, já estão continuando tudo, né? Então, toda quarta-feira, nós estudamos há 85 anos, toda quarta-feira, mediunidade. Então, durante muitas décadas, nós estamos sempre convivendo os espíritos, os médiuns, que é uma obra basilar, tem um contínuo aí, e através dela nós aprendemos que é falado, abordado, pesquisado, os fenômenos mediúnicos que a década de Deus criou em 1861. Então, durante muitos anos, nós estamos sempre por livro dois médios. Terminamos, iniciamos. E alguém teve a ideia de entrarmos com obras complementares, obras clássicas, que vão bem além do Pentateuco, que é o século XIX. E agora nós estamos estudando essa obra chamada A Confissão na Casa Espírita, ditada pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito Nora, ao médium Emmanuel Cristiano. Nós temos na verdade, nós temos que falar antes sobre a palestra que irá acontecer no dia 12 de abril, às 19 horas, aquele Centro Espírita Amor e Verdade, com orador, facilitador, expositor, palestrante, doutor Eliezer Costa, que tem uma expertise imensa a respeito da saúde, ele trazendo um tema que vai nos perguntar, é uma palestra provocativa, o que te cura? Agora, com certeza, ele vai perguntar, o que te adoece? Esse é o que a cura vem com a transformação que eu falei, uma das formas não deixa você, lá no dia 12, tecer tecnicamente com o alinhamento da doutrina dos Espíritos, como nós a vencemos e como nós podemos nos curar. Esse é o ponto. Então, não esquecendo, dia 12 de abril, às 19 horas, estaremos todos aqui, um vídeo aquecido a todos, para com família, parentes, amigos, e aquele que vier, certamente será beneficiado. Concorda? Levanta a mão. E aqueles para quem nós iremos passar esse conteúdo também serão beneficiados. Concorda? Levanta a mão. Muito bem, porque o conteúdo aqui é absorvido vai ser transmitido para outros. E tudo na vida da gente é assim, construção de conhecimento. Esse conhecimento da base da verdade, e aquela verdade que Jesus nos ensina, conheceres a verdade é a luz do jugo da vossa ignorância, ou falta de conhecimento. Bom, já temos recado, acho que no finalzinho vamos repetir, mas antes de nós entrarmos propriamente no nosso estudo, nós devemos trazer aqui, pontuar uma data importantíssima, que foi no dia 1º de abril, ontem, há 100 e poucos anos, que alguém por acaso aqui se lembra do que aconteceu lá em Paris, no dia 1º de abril? O enterro de Kardec? Kardec não é enterro de Kardec? Foi dia 31? Chegou perto, não foi não, já estava vivo. Foi 31 de março. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858, organizada há 167 anos. Ontem é uma data importantíssima, emblemática, pontual, que a partir desse dia, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e Psicológicos, foi oficializado o Espiritismo no mundo, através de Paris. E aí nós trouxemos para vocês uma fala muito interessante de uma companheira nossa, muito amada, muito querida, ela vai muito além. Ela é muito amada, nós que ontem ela fez uma publicação assim, no Facebook, nós passamos para vocês aqui.
vai discutir pelo contrário. Ela foi muito feliz, porque ela é uma participante da casa, nem que seja uma vez ao ano, os mais antigos aqui já sabem, e ela nos diz o seguinte: amigo, hoje, 1º de abril, o mundo espírita comemora a fundação da primeira sociedade espírita legalmente instituída em Paris. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por vezes abreviada como SPRE, em francês, o meu francês é maravilhoso, Société Parisienne de Culture Espírita. Olha o sotaque, é perfeito. Para o francês aqui, mas assim, foi a entidade fundada por Kardec em 1º de abril de 1858, com o objetivo de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo da pesquisa acerca do espiritismo, conforme sinaliza o 1º artigo do regulamento. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e as suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. E essas informações estão contidas no livro dos Médiuns, no capítulo 30. Como o próprio título sugere, a entidade teve sua sede em Paris, na França, naturalmente, mudando de endereço em algumas circunstâncias. Por aclamação de Kardec, foi escolhido seu primeiro presidente, sendo reeleito sucessivamente até a sua reencarnação em 1869. Dia 31 de março. Então, de março, perfeito. Contava com a colaboração de vários médiuns, pelos quais seus membros interagiam com os espíritos comunicantes, tendo São Luís como patrono espiritual dos seus trabalhos. E que nós trouxemos uma aventura baseada justamente nesse contexto histórico, desse recorte na fundação, quando nós percebemos, até pegamos a imagem, mas geralmente nós procuramos as melhores para oferecer para vocês. Mas nós não encontramos uma imagem que vocês pudessem perceber todos os detalhes. Mas, de qualquer maneira, Kardec está ali. Exatamente. Fazendo uma leitura de modo edificante, harmonizando o ambiente de 1º de abril de 1800 e Kardec. Aqui nós temos espíritos de escola que concorreram com a decodificação da doutrina dos espíritos. Foram mais de 30. Aqui ao lado nós temos os espíritos que já se comunicavam antes da oficialização da Sociedade Espírita Parisiense, mas que também estavam presentes. E detalhe interessante, vocês não podem perceber, aqui nós só precisamos 20, não queremos lembrar todos eles, foram mais de 30. Marcamos. Espírito de verdade, sem definição de identidade. E quem é o espírito de verdade, sem definição de identidade? Consolador. É o Consolador prometido. Não é o Consolador prometido? Perfeito. Benjamin Franklin, Jamie, Gerardo Mental, que é mais fácil para ouvir. Fernão, meu filho Gerardano, Jean Minot, João Batista está aí, São Luís, Franz Anton Mesmer, desencarnado 43 anos depois, que desencarnou em 1815, François Nicolau Madalene, cardeal Morro, já estudamos ele aqui algumas semanas atrás, Alfred de Museu, Charles Nobre, Platão, Jean-Jacques Rousseau, São Vicente de Paulo, São Agostinho, que estão presentes, tá? Torquato Tasso, Sócrates, Swanimore e João Vianney, ou Corabato. Então, esses são alguns dos espíritos que foram mais de 30. Nesse dia, em comemoração à oficialização da Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos e Espirituais. Então, nós só trouxemos esse briefingzinho, nós vamos deixar um espaço entrando,
esse momento tem sido destacado no meio espírita. 1º de abril. Bom, agora vamos lá, nós estamos entrando no capítulo 5º, capítulo 5, estimulando a vaidade, primeira parte. Semana que vem, a Rosana vai vir provavelmente. É um estudo sistematizado, como nós sabemos, ditado pelo Espírito Emmanuel Cristiano, a Nora, sem troca. Ditado pelo Espírito Nora, o médium, Emmanuel Cristiano, aconteceu na casa espírita. E aí nós vamos usar uma frase já recorrente aqui, porque não só aconteceu na casa espírita, mas acontece na casa espírita, continua acontecendo na casa espírita e continuará acontecendo na casa espírita. Até que os médios, teremos aí alguns conselhinhos, procurem adotar efetivamente um comportamento, postura distante. Então vamos lá. Na semana passada, o nosso irmão José Marcos, a esposa de Zé não poderia estar presente por algum motivo, falou sobre um evento que aconteceu numa seita evangélica. Seita evangélica foi uma denominação colocada pelo Espírito Nora. Está lá bem claro, seita evangélica. Então houve ali uma espécie de conluio, uma manipulação, uma influenciação a um irmão nosso, protestante, evangélico, fundamentalista, e por conta dessa fragilidade que ele tinha, foi massivamente influenciado pelo Clodoaldo. Então, a história aqui é assim: o plano de Júlio César, que é o chefe da falange, que é o Bolsonaro, foram muito bem executados. Clodoaldo conseguiu convencer o Boaventura, que não havia vindo, e permanecia inebriado pelas novas informações recebidas intuitivamente. Foi incutido na mente dele aquelas informações. E vamos saber quais são. Quem ainda não assistiu, semana passada, talvez contemplar no YouTube no canal do Ceará. Os adversários da paz, os inimigos da paz, comemoraram o sucesso que eles tiveram. E nós vamos fazer aqui uma pequena dinâmica, né, para não ficar muito maçante, não é só o Luciano que falou o tempo todo. Nós teremos o seguinte: Júlio César, vamos fazer o papel de Júlio César, conversando animadamente com o capataz Gonçalves. Presente. Pronto. Só não resta aguardar. A semente foi lançada e a terra é muito boa. O Aventura, de retornar lá, depois lá do público, haverá de infernizar a nossa, entre aspas, querida Márcia, do Luciano, efetuando a discórdia, retirando naturalmente a esposa do equilíbrio. Olha a influência aí, olha a obsessão. E ele é sutil, para mim que sim. O marido fanático haverá de massacrá-la pouco a pouco à disposição dos trabalhos espíritas, porque a nossa querida Márcia, Boa Aventura, era a responsável pelo atendimento da terra. Perfeito. A tarefa de atendimento da terra dependerá uma das suas melhores cooperadoras, porque meus amigos acontecem. Vamos, irmãos nossos, da Seara Espírita, se valem por força das influências nefastas dos obsessores, insidiando, iludindo, insuflando lá no subconsciente do trabalhador informações para que ele saia daquele meio, daquele grupo. E agora, mestre? Perguntou Gonçalves, desejando saber dos planos íntimos do mentor das sombras para a continuidade do processo de infiltração. Agora, meu caro, cabe verificar os grupos de assistência espiritual. Mas vamos abandonar o caso da Márcia Boaventura? Questionou o servo da maldade. Não abandonaremos, não, este processo. Simplesmente precisamos dar tempo ao tempo para que a semente do fanatismo plantada na mente de Boaventura germine. Perceberam? É um programinha que eles jogam na mente da vítima. É um download que eles fazem na mente da vítima, com a linguagem contemporânea. E fica rodando no subconsciente como se fosse um programa.
pessoa está contra disso, conscientemente. Mais tarde, retornaremos à residência da coordenadora do atendimento fraterno para as devidas verificações, ou seja, para ver até que ponto evoluiu o processo de obsessão em cima da Márcia. Eu já estava sendo incendiada ainda. Aquele chipzinho, aquele programinha implementado lá no subconsciente dela, pegou. Vamos ver. Esta operação, meu querido, requer muita paciência, que é diretamente de uma hora para outra. Todo cuidado é pouco. A organização e a cautela são a alma deste empreendimento. A organização e a cautela, a observação, a paciência, do lado negativo da força, são a alma, ou seja, o propósito maior desse investido, desse empreendimento. Toda estruturação começa pequena, muito sutil, quase perceptível, para que depois ganhar volume, causando dor, destruição ou minimamente, pelo menos, inúmeros prejuízos de ordem moral e de ordem material. Só exemplo rápido aqui. Quantos casais se separam por conta desse tipo de assédio? E eu ouvi, inclusive, ao ver o seguinte: quando a esposa é espírita protestante e o marido postula uma outra religião, ou não postula religião nenhuma, mas admoesta a esposa quando ela está vindo às reuniões religiosas ou públicas, fazendo com que o casamento entre em declínio, qual é a posição da esposa? Vocês sabem. Há controvérsias. Se tiver filhos pequenos e tudo, eu acho por bem a esposa ceder por um tempo. Mas se não, tchau, tchau, beijinho, pau, pau. Quem manda na minha cabeça sou eu. Isso. Tá? Mais ou menos alinhado com o que a doutrina dos Espíritos orienta, ou seja, se afaste temporariamente da doutrina, para não criar conflitos, até porque pode ser uma união de resgate, e aí de repente joga a próxima encarnação aquilo que poderia recuperar naquela ponta. Então, dá tempo ao tempo, aos pouquinhos, ela continua fazendo o evangelho do lar, continua fazendo a leitura edificante, continua fazendo todos os exercícios que ela aprende, inclusive de uma forma muito sutil. Eu conheço um casal que era protestante fundamentalista, inclusive ela já chegou a ter algumas vezes no pai. Durante anos, ela conseguia aos pouquinhos, ela até conseguiu fazer com que ele não ficasse tão chateado por ela ter ir sem as reuniões espíritas. Um dado momento, anos depois, ela convenceu de uma forma extremamente sutil que ele fosse a casa, quando ele foi a casa, ele se apaixonou pelo mundo. Não abriu mão da sua religião primária. Continua sendo, mas hoje ela deve, e ajuda, inclusive. Vamos lá. O senhor falou do caminhando lentamente, lado a lado do compasso, ao lado do compasso, com uma das mãos tocando a fronte, recapitulando os próprios pensamentos. Júlio César informou: nossas atenções durante estarão voltadas para os grupos de fluidoterapia. O que é fluidoterapia? E? Quem respondeu? Devemos, médios fascistas, tá? Devemos médios fascistas. Devemos fazer surgir entre eles a concorrência e a disputa, ou seja, mexer na fogueira das novidades, cada um das 10 irmãs. Às vezes repita, mas nós, através do estudo da prática da observação do Evangelho, procuramos não sufocar, mas criar um diálogo entre o homem velho, que é aquele ali, e o homem novo, que é esse projeto que nós estamos tentando e conseguindo edificar em nós. Criar um diálogo entre o que eu fui e o que eu pretendo ser, nós estamos ali no meio. E com certeza esse horrível que vai surgir é fatal. É fatal. Não tem como se diferente. Ou a gente muda, ou a gente muda. Se nós não mudarmos, nós vamos, pelo menos, com os que nós chamamos de esperança, gerenciado por Ulisses Barçanufo, autorizado por Maria de Nazaré, onde aqueles espíritas que fracassaram ficarão por lá, hospitalizados, 2 quilos abaixo do solo,
5 operantes. Os 3 níveis acima são 5, tem forma de estrela, são aqueles menos arredios e muitos ateus. Mesmo assim, falharam, vão recuperar um estralzinho chamado Hospital de Esperança. Seguindo aqui. Sim, nós trouxemos só para ilustrar a questão da fluidoterapia. Tá? Nós temos 3 tipos de passos. Todos aqui já sabem. Seu nome? Ana Carolina, Luciano. Então você vai aprender o seguinte: é fácil. Tá? É muita informação nova. Isso dá um bug no cérebro. Quando você vai lá no YouTube depois, assiste, muda que tiver, pode. Na verdade, é dever do espírita esclarecer as dúvidas que as outras pessoas têm. Mesmo os espíritas mais cultos também têm dúvidas e tiram dúvidas mais antigas. Né? A verdade é sobre uma grande família. Se nós não trocarmos informações, ninguém vai promover ninguém. Nós temos 3 tipos de passos. O passo mais simples é o passo anímico, alma, ânima, psicologia. Então é o espírito, veja, espírito e alma é a mesma coisa. Kardec só fez essa diferenciação com o diagnóstico, porque espírito é o ser fora da matéria. Ele voltou para a matéria, hoje nós somos espírito. Mas para facilitar a compreensão, é alma. Deixou, desencarnou, volta à condição de espírito. Não é que não deixa o ser. Só que na matéria, ele é alma. Alma tem nada, não deixa não ter nada. Esse espírito perdido. Não é? Por aí. Então, no primeiro caso, nós temos ali um médium passista, irradiando do espírito dele, da alma dele, a energia que ele tem. 1. 2. Ele pode colocar a energia magnética que ele traz em si, dando passo magnético. Ele tem 2 funções. Ele traz direto da alma, ou ele tem a energia que tem um transfere para o receptor. Claro? Dúvida? O segundo é o passe mediúnico ou espiritual, ou seja, o médium está semi-incorporado, recebendo a influência de um espírito benfeitor, irradiando fluidos espirituais medicamentosos, balsamizantes, relaxantes para acalmar o receptor. E o terceiro é o passe místico, ou seja, esse médium está recebendo o alto da espiritualidade, eflúvios, ênfases ou fluido espiritual, ou fluido vital direto para o espiritual, auxiliado, potencializado pelo espírito que está ali amparando aquele receptor. Maior beneficiário, Ana? O nome? Aloysio? Carolina. O maior beneficiário é que beneficia. Quanto mais o médico assiste para todo o seu corpo, para buscar um passe, passa por quem primeiro? Eu quero para isso. A gente não pensa dessa forma nenhuma. Mas os benefícios que o médico assiste recebe, e é acumulativo, que será o advogado dele e outras paragens futuras, que é pelo meio que fez aqui, oferecendo por ele para isso é um passe. Cristiano, posso fazer uma pergunta? Claro. Todos esses 3 tipos de passe aí, só uma curiosidade. Na hora do passe aqui na casa, o médico, vamos dizer, não é a escolha dele qual passe ele vai dar, de qual maneira ele vai dar. Boa pergunta. Você perguntou o seguinte: qual é a maneira de ser escolhido e ser aleatório? Nada é aleatório, nada é escolhido. O plano espiritual já sabe, essa nossa vida de hoje, com semanas de recebência. Então, independente da cadeira que vocês escolham sentar, aquela cadeira já está escolhida para você. Da mesma forma, aquele copinho que está cara, você fica não, você vai pegar aquele copinho que está amplificado que foi destinado a você. Especificamente, nada é aleatório, porque Deus não joga não. Eu quero receber passe com o João das Contas, que é o médico superpoderoso paciente. Eu digo. Às vezes o médium mais simples, mais quietinho, bem manifesto, ele tem um magnetismo gigantesco que tem um passe melhor do que aquele outro, que é a estrela da semana de passe. Então, nada é aleatório. Se você quiser sentar na cadeira, então, não pode botar de cadeira, é aquela segunda cadeira que foi destinada para você. Não a cadeira, mas o médico que administra o passe. Porque o amigo espiritual vai avisar aquele médico vai avisar através dele, passa você. A
A matemática divina é perfeita, a nossa é falha. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho o que aconteceu com a questão da mas deu para entender. Tá? Nada é aleatório. Pergunta rápida. É comum acontecer os 3 tipos ali na sala? Acontece os 3 tipos ali. E também no homem? E também no homem. A água fluidificada é um tipo de fluidificação da água. Ana, presta atenção. A gente tem sempre que ter um espiritismo, né? Se a gente não fizer isso, você vai fechar sua mente com um conhecimento não vai, então você está consciente, você está bloqueado. Não é normal, não é assim. Então, nós temos a fluidificação magnética, que o médium, assista ou não, independente disso, oferece o magnetismo dele à água. Ok? Ou a fluidificação espiritual que está ocorrendo exatamente nesse momento. Tem espíritos ali, amigos nossos, ceareiros da casa de Maria de Nazaré, que estão ali ministrando passes ou magnéticos, naqueles copinhos, e cada um de vocês já tem o endereço certo. Ah, quero pegar esse, não quero pegar aquele outro, pegar aquele outro. Funciona, depois de pronto. E no terceiro, a fluidificação mista, ou seja, o médium magnetizando a água com o espírito ao lado dele, potencializando aquela fluidificação, porque muito possivelmente no terceiro caso tem alguém presente que vai necessitar daquele tipo de fluido magnético medicamentoso que está no teu copinho. Existe isso dessa forma. E, por fim, a fluidificação da água independe da presença dos médios ou, por acaso, não tem garrafinha aberta. É absolutamente necessário que o fluido passe pela água. Afinal de contas, matéria não existe, né? Ou matéria é a luz descontrolada. Seguindo, aqui nós trouxemos um exemplo que acontece lá na câmara de passe, e essa imagem é conhecida aqui. Nós falamos recorrente vezes. Toda vez que alguém pega o celular, a câmara, o passe magnético, está interferindo mentalmente nos trabalhos dos trabalhadores que vai estar sustentando os médicos. Interfere na qualidade do passe que está sendo ministrado no receptor. Toda vez que alguém está aqui com a mente lá na Lagoa das 9, está desequilibrando o trabalho da nossa magnética. Mas é difícil, sabem disso. Por isso nós falamos sempre de, por favor, silêncio, vamos manter o pensamento no alto, em prece, em oração, porque toda essa energia que é gerada durante aquele momento, e aí de quem está recebendo o passe, está sendo potencializado lá na Câmara de Passe. Nenhuma casa espírita conversa durante o passe magnético. Nenhuma casa espírita se abre uma sala no Instagram. Isso não existe. Porque todos sabem que estão interferindo negativamente no trabalho do passe. Então a gente pode ver o seguinte: que tipo de passe é esse? Você já viu no slide anterior. Passe misto. O que nós temos? Os espíritos benevolentes magnetizando médiuns pelo médium, causando o seu próprio fluido para potencializar o receptor. A mesma coisa aqui. Vocês estão claros? Então, assim, tá? Propósito maior: oferecer fluido de balsamizante a quem está necessitando. Por isso, quase o médico não é obrigatório, é facultativo. Né? Você não trabalhou com toda outra pergunta? Quem está recebendo o passe? Porque, por exemplo, eu já fui em lugares que recebi passe em que você não poderia dar com objeto metálico nenhum. Tirar o relógio, anel, essas coisas. Isso tem alguma coisa a ver? Olha, é relativo. O que sugere é o seguinte: esse efeito foi usado em uma reunião, não que esse elemento para interferir de uma forma exponencial na recepção da vacina deles. O que nos é orientado é o seguinte: que as sintomas não usem perfumes fortes, não venham, principalmente na câmara de base, vestidas de uma forma por falta de pudor, usem brincos que façam muito barulho. Tá? Esse negócio de tirar, de anel, tirar, isso não existe. Porque a matéria não existe. Porque o passista, o grande passista, ele não vai ter o seu passe recartado por um brinco, por um colar, por uma coisa que tem que ser. Ele é uma questão da alegoria. Não é uma crítica, é uma observação. Mas, Luciano, isso daí, isso que ele falou, por exemplo, acontece muito com sessões de materialização. É diferente. Eles trabalham com
com mais dificuldade, uma vez pega para tirar. É diferente. Freio Luiz faz isso. Se você entrar com a criança, não vai poder tirar. Tem que tirar tudo do mental, tem que botar roupa de algodão, Branca, branca. maçã escura, fria. Isso é mais para tratamento de cura, cirurgia, de Subseção, cura, anticoeste e materialização. O mental interfere na materialização. Nós não fazemos trabalho de materialização. Mas o Freio Luiz faz. Não, e ele, lá no Freio Luiz, eles trabalham com mágico, que é o trabalho de cura. Impressionante. É como se fosse o Pentecostes, como se fosse aquela escrita espontânea, né? Porque as coisas aparecem no ar. Teve um médico que foi atacado, quase foi atacado por uma flecha, literalmente material, uma flecha. Se ele não se esquiva, a flecha pegava nele. E casos, mais casos, décadas e décadas de experiência de materialização. Você respondeu? Não. E aqui nós temos a água fluidificada, que entra lá na fluidoterapia. Para interromper, necessariamente é preciso tomar o passe? Tomar água tudo? Não, só se você se sentir fragilizado. Eu estou fragilizado, estou enfraquecida, estou sem energia, estou necessitando de receber uma fonte de energia. Porque muita gente pensa que passa na internet é experiência espiritual. E não é. Não é espírito. É um fluxo de energia que nós recebemos do alto, tá? Que é transferido pelo médium passista para aquele que está tendo deficiência. E até nesse momento acontece até subseção. Não é comum. Enquanto nós temos fluidos medicamentosos sendo projetados, ele passa em intensidade média, tá? Nas aguinhas aí, agora eu vou mostrar para vocês que eu vi. Essa parte até para lá tem uma cortina, como se fosse uma cortina de água, branca, luminosa, protegendo os médicos, os espíritos que estão magnetizando pela água. De lá para cá, eles não influenciam, ou seja, a nossa energia não influencia lá. Tem uma cortina aqui, então lá que protege, do lado de lá, o banheiro que não utilizamos, ele está aqui, ponto, onde nós vamos estar sendo utilizados. Uma cortina de luz. Como se fosse, sabe aquele vidro que corre para água? Só tem luz. Só tem luz. Não passa para cá e não passa para lá. E claro também é que qualquer pessoa pode fluidificar sua água em casa. A força do pensamento atrai, né, a intenção, você vai ter aquela intenção de que a sua água seja fluidificada, na cabeceira da sua cama. A intenção de que ele já está lendo esse pensamento, ele vem fluidifica. Precisa estar fluidificada não é só no centro espírita. Bem claro, né? Quando nós estamos numa situação difícil, nós, uma planta, um animalzinho, um parente, está numa situação difícil, como nós pensamos, Deus já ativou. Nós estamos elevando nosso pensamento na frequência vibratória. Ai meu Deus, o pensamento vai lá em cima. E o que eu faço? Pego uma garrafinha, pego uma xícara, e faz uma prece, tá? Então, quando nós fazemos uma prece para meditações em casa, nós estamos fazendo exatamente isso aqui. E enviando fluidos medicamentosos, magnetizando a água. Se vocês perceberem, esse momento aqui é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Experienciando a assistência, que são vocês, a diretoria para cá hoje, o facilitador sou eu, e está acontecendo concomitantemente. Ao mesmo tempo. Certo? E tem um detalhe, nós passamos 5 minutos, nosso telefone, a gente vai começar. Magnetização. Passe magnético. Qual foi o primeiro maior magnetizador do planeta? Pode falar, que é bom nos olhos, vocês vão ganhar. Jesus. Perfeito. Jesus. Aí ele tem poucas mãos, ele impunha as mãos, mas ele nem sempre, ele tocava no doente, tocava no enfermo, tocava no doente. E uma coisa que pouca gente sabe, Jesus não faz isso sozinho não para a gente. Ele permitia que os espíritos luminares concorressem com ele no auxílio aos pacientes. Ele sozinho faria. Mas a humildade
e a generosidade dele era tamanha que no entorno dele, imagina quantos espíritos de escola acompanhavam. Quantos? Eram poucos. E ele permitia que esses mesmos espíritos agissem através dele. Ele podia fazer sozinho, sim. Mas ele permitia como uma forma de caridade para que aquele espírito que estava ali no padrão também evoluísse. O que aconteceu ontem? Uns 3 anos. Centenas de milhares de vezes. Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41, fala basicamente a mesma coisa que Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 35. Nós só vamos ler Espírito da Bíblia também, estuda a Bíblia. Só para justificar. Jesus curava com as mãos, com um toque ou com aproximação. Jesus curava com a saliva. Lembra da cela? Essa história? Pegava lá o barro, cuspiu, estava mudando do céu, para poder chegar na hora. O hálito de Jesus assoprava. E como verbo? A fala. Exatamente, perfeito. Vamos lá rapidinho. Continuando no finalzinho, já nós estamos na fora. Vamos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 41. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, los traziam, ou seja, os parentes traziam os enfermos. E ele curava, impondo as mãos sobre cada um. Não está aqui colocando as mãos sobre cada um, impondo as mãos sobre cada um. Entenderam? Interpretar o passe. A Bíblia. Também, de muitos saíam demônios. O que são demônios? Ou gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falassem, pois sabia ele ser o Cristo, e ele não queria que todos soubessem naquele momento também, porque havia psicofonia naquele momento. Então, o enfermo estava obsediado, ele falava. Olha o caso de Maria de Madalena, vocês conhecem muito bem. Ah, você é filho de Deus. Não, não quero por enquanto ninguém sabe. Não chegou a hora ainda, vai chegar. E Marcos fala basicamente a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos falar de uma figura que nós conhecemos aqui. Franz Anton Mesmer, que é ídolo do Brasil. Eu sempre pensei nisso. Oi? Teu ídolo. Mesmer, eu sei que você gosta dele. O médico alemão, nascido em 1734, desencarnou em 1815, lá em 1º de abril esteve presente junto à inauguração da Sociedade Parisiense Espiritismo. Ele estava presente também. E eu não vou saber. Ah, sim, 43 anos depois, desencarnado, ele estava lá. Criador da teoria do magnetismo animal, outro mesmo. Em 1779, ele lança uma obra muito interessante chamada Memória sobre a descoberta do magnetismo animal, pelo Monsieur Mesmer, doutor em medicina da Faculdade de Viana. Essa obra basilar, foi a partir dessa obra que foi descoberto o espiritismo. Kardec já tinha, inclusive, algumas boas informações do espiritismo. Você vai ler rapidinho aqui, não vale a pena, mas só ler o primeiro de um parágrafo. No século XVIII, Mesmer divulgou técnicas relativas à utilização do magnetismo humano instrumentalizado pela imposição das mãos. Lembrando que Jesus foi pioneiro, tá, gente? Pois admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através de um fluido universalmente distribuído. Que fluido é esse? Mais alto? Fluido cósmico universal, ou mais popularmente conhecido como FCU, é o F. Tá? Agindo no sistema nervoso e dando ao corpo humano propriedades análogas ao fluido. Este fluido controlado e direcionado poderia ser utilizado com finalidade terapêutica. O Kardec já era magnetizador, mas ele não sentia um bom magnetizador. A gente vai dar um salto aqui por nosso horário. Em obras póstumas, Kardec relata a iniciação do espiritismo e, em 1854, passou a interessar-se pelas informações transmitidas pelo magnetizador Fortier sobre as mesas girantes. Para quem tiver interesse, depois dá uma pausa lá no vídeo e acaba de ver pelo vídeo. Ao escrever a edição de março de 1852 da Revista Espírita, Kardec destacaria que o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo.
os fenômenos magnéticos, o sonambulismo, o êxtase, as manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, impossível falar de um sem falar do outro. Ou seja, não se fala de magnetismo sem falar de espiritismo. Como também se fala de espiritismo sem falar de magnetismo. Certo? Continuando. Guimarães. Mas, senhor, perguntou o secretário da Maldade, como é que conseguiremos penetrar no centro espírita? Não dispomos de autorização. Como iremos romper as barreiras protetoras do centro? Como faremos para despistar os mensageiros da luz? Chega, gritou o mandante. Não vem que me perturba com tantos questionamentos? Ora, como vamos entrar? Aproveitaremos os desequilíbrios humanos, as brechas, o orgulho, a mistura, o desejo de mão, a vaidade, etc. Enquanto você marca os passos, você marca o passo, fica parado, eu já recebi valoroso relatório dos nossos comandados que permanecem junto de muitos tarefeiros enganados. Não, isso acontece. Eles têm livre acesso à instituição, por serem acompanhantes usuários dos tarefeiros do centro que não vivem mensagem cristã. Destacamos que isso é uma realidade. Que fazem parte dos grupos de fofoca, dos que são sempre por conta, daqueles que se desejam informar tudo, são os rebeldes, satisfeitos com tudo que acontece na casa espírita e nunca estão satisfeitos com nada. Identificamos em 3 grupos fascistas que nutrem desejo ardente em desenvolver a faculdade de cura. Acreditam ser especiais. Olha a verdade aí do orgulho. Ai, somente de cura, né? Uma boa expressão assim de vida. Muita estrada aí, muitas encarnações para chegar nesse nível. Embora acreditam ser especiais, embora suas tendências para o fanatismo permaneçam controladas pela organização e o estudo doutrinário sobre o setor. Ou seja, o que retém é o estudo, a variedade de conhecimento, contendo certas ideias. Refreio. Não possui nem de longe a raríssima faculdade de curar instantaneamente as enfermidades. Mas e aí? Perguntou Gonçalves. Aí, meu amigo, nós vamos dar a eles a faculdade de cura. Gente, obsessões também cura. Glória a Deus. Obsessões também cura. E vocês vão entender. E aí, nós devemos ter cuidado com o atendimento médico espiritual. Como assim? Como assim? Simples. Aproveitando a brecha de inúmeros tarefeiros, penetraremos na instituição. Nos assistidos, e aí um viés, tá? Já está sendo um pouquinho do discurso dele acreditante. Os assistidos devem entrar em sala de passe, olha, biblioterapia. E que estiverem sob processo obsessivo, e ainda, se esses obsessores fizerem parte da nossa extensa falange, solicitaremos a esses que se afastem momentaneamente, causando uma cura instantânea aparente. Entenderam por quê? Porque o obsessor também cura? Porque o chefe deles os afasta do paciente e a cura acontece naturalmente. Até certo ponto, até um certo momento. O resto, está aqui de novo, eu conheço bem, se eu conheço bem a coluna, acontecerá naturalmente, ou seja, nós acabamos de falar. Por mais que tenham assessores que estejam prometendo, desenvolvendo uma cura, tá? Existem outros espíritos, benfeitores, que estão favorecendo a cura do paciente. Mas ele não mudou o seu padrão, o paciente continua pensando de alguma forma equivocada. O que vai acontecer no futuro? Vai trazer de novo aquele obsessor. Ponto paciente. Vamos lá. Não entendi. O senhor pode explicar melhor? Fácil, meu querido. Muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade. Não compreendem que os passistas são simples instrumentos
embora haja sempre uma parcela de magnetismo humano. Lembra do animismo? Muito fácil. Isso aí. E por desejar e agradecer os recursos recebidos, logo o endeusamento baterá as portas das salas de fitoterapia, fazendo com que os passistas disputem entre si vaidade, orgulho. Quem dispõe de maiores recursos magnéticos? Ah, mestre, o senhor é um gênio. Gonçalo, como vocês são chefes. Preste bastante atenção. Uma vez dentro da instituição, todo cuidado é pouco. É provável que não veremos entidades superiores trabalhando, elaborando na casa. Por que os outros povos não conseguem perceber? Uma questão de frequência vibratória. Os trabalhadores da casa vibram com um diapasão X. Os irmãos e ventos felizes vibram numa frequência mista. Não percebem. Os de cima veem de baixo. Os de baixo não vêm de cima. São frequências díspares. Estão em patamares diferentes. Tudo vibra. Por isso que eles não veem. Mas eles percebem e sabem que existe. Provavelmente sentiremos um desconforto psíquico pela presença luminosa desses espíritos benfeitores, pelo contraste nas nossas vibrações, diapasões de frequências diferentes. E os cooperadores espirituais que pudermos enxergar, por trabalhar intimamente ligados à nossa esfera de atuação, com o objetivo de arrebatar muitos dos nossos, evite fixar o olhar, pois as vibrações amorosas tentarão nos retirar do caminho que acontece recorrentemente em toda reunião de desassociados. Bastou você olhar para um espírito ali, procurar para um médico e sentir aquele olhar amoroso, o cara quebra. A criatura perde a força. Se desempodera e aí cede. Né? E se porventura me agarrarem, evite pensar naqueles que você um dia pai, mãe. Gente, isso aí acontece todos os dias, em todas as mediúnicas. Não se contamine com a fraternidade, vocês sentimento fraterno de irmão. E muito menos deixe-se tocar pelas palavras doces e afetuosas de nossos adversários, os orientadores, os dialogadores, os responsáveis pela orientação. Certamente tentarão nos transmitir. Se uma fraqueza qualquer me envolver, chame por mim, chame pelo obsessor. Ele vai estar lá. Com certeza ajudando, né? Que eu cara lá da organização. Se uma fraqueza, assim, você ainda, que com as suas dificuldades, tanto do intelecto, vocês chamam de ignorante, né? De burro. É o que mais valioso, além de guardar informações confidenciais desse nosso processo, porque eles pensam que os espíritos superiores não sabiam do projeto deles. O plano deles. E não desejam que o inimigo saiba dos nossos planos mais simples, imagina só. Desta maneira, vigie as emoções. Luciano falando, tendo se dirigido às portas da instituição, verificar a proteção e a organização da casa, aguardando que os trabalhadores encarnados, com quem se afinizavam, se apresentassem para o trabalho. Foi nesse período que Maria de Souza, uma outra personagem, que a efeito da fluidoterapia adentrou o centro, autorizando pelos seus pensamentos e sentimentos menos felizes, pedantes, a entrada que os atraiu. Semelhante atrai semelhante por vibração. Pensamento, pensou, atraiu. Não é exemplo? Pensou, trouxe para o plano. A entrada dos representantes da maldade, o lucro cristão. Embora imantados magneticamente pelo pensamento a essa irmãzinha, a Maria Souza, a servidora vaidosa, tomavam as providências necessárias para a continuidade das infiltrações. E terminando, as entidades superiores sabiam de tudo e os acompanhavam discretamente, sem que o centro, os inimigos da verdade, pudessem perceber-las. Frequências vibratórias diferentes, mais altas, mais sutis, permitindo assim a entrada livre, entre aspas, porém monitorando de Júlio César, o chefe que está falando, e Gonçalves, auxiliador do nosso querido Alexandre, para que os trabalhadores da casa espírita se converteriam em elementos de provas no campo dos ensinos de Jesus. E para fecharmos, lembrando, dia 12 de abril, sábado, 9 horas,
Centro Espírita Liberdade, palestra com o nosso querido doutor Bezerra Barbosa. Obrigado a todos pela paciência, nós temos passado por muito tempo aí. Semana que vem em Rosana, na segunda parte. Viemos contando os nossos pensamentos. E vamos agora agradecer. O Cristiano vai fazer a prece final, agradecendo